quero voltar a falar sobre oração. Por quê? Porque nós estamos ainda no começo do ano e dá para você mudar muita coisa na sua vida através da oração. Não existe vida cristã sem oração. Não adianta você falar que você é um discípulo de Jesus, é um servo de Jesus, é um filho de Deus, se você não ora. Não adianta você falar que tem uma vida espiritual, se você não ora. Se você não ora, as coisas na sua vida não vai ir da maneira como deveria ir. Se as coisas na sua vida não estão legais, quer dizer para você, ora que melhora. Fala para o seu irmão, ora que melhora. Ora que melhora. Por quê? Porque a oração é algo importantíssimo. É um dos pilares da vida cristã, é a oração. O que é oração? Oração, da forma mais simples possível, é falar com Deus. Oração é ter um relacionamento com Deus. Quanto mais eu oro, mais próximo de Deus eu estou. Quanto menos eu oro, mais distante de Deus eu fico. Embora o Espírito Santo esteja morando e habitando dentro de você, você só vai receber direções do Espírito Santo de Deus se você orar. Quanto menos você ora, mais o seu ouvido fica tapado para ouvir Deus falar com você. Quanto menos você ora, menos sensível você fica a ouvir as direções do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você, o Senhor está falando a todo tempo. A todo tempo Deus está falando. Por que nós não ouvimos Deus falar? Porque nós não temos o costume de parar para ouvir Deus falar. Mas Deus, Ele está a todo tempo falando com você. Pode ser que você seja uma daquelas pessoas que fala assim, faz tempo que eu não ouço Deus falar comigo. Deus está falando, faz tempo que você não ora. Faz tempo que eu não consigo ouvir a voz de Deus. E Deus está falando, faz tempo que você não para ouvir a minha voz. Então a oração é algo importantíssimo. E eu quero mostrar para você, dentro da Bíblia, no maior exemplo que nós temos, no maior modelo que nós temos de oração, na pessoa que nós devemos nos espelhar. Quem que é dentro da Bíblia a pessoa que nós devemos nos espelhar? Hein? Jesus. Então nós vamos ver se Jesus, que era Deus, veio aqui na terra como homem, se Jesus, que era santo, que vivia uma vida santa, ele teve uma vida de oração. A vida que Jesus viveu aqui nessa terra foi na base da oração. Se ele teve que ter uma vida de oração, imagina eu e você. Então vamos ver, vamos fazer uma viagem aqui na palavra de Deus, para ver o quanto de importância que Jesus deu à oração, sabe? Você precisa entender essas coisas. Quando você for ler a história de Jesus, veja, procure ver aquilo que Jesus dava muita importância. E aquilo que Jesus dá muita importância é aquilo que eu e você devemos também dar importância. Então Jesus, ele deu muita importância à oração, a comunhão com Deus, a intimidade com o Pai. Então isso também serve para mim e para você. Então olha só, abre a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35, olha o que diz aí. 35. Olha o que a palavra de Deus diz aí. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da sua casa e foi para um lugar deserto, aonde ficou o quê? Orando. Então olha só, uma das práticas de Jesus era levantar cedo e orar. Jesus, ele levantava de madrugada, antes do dia clarear, para orar. Por que Jesus
fazia isso, irmãos, porque era uma prioridade. Quantos levantam cedo aqui? Levanta a mão aí, quantos levantam cedo aí? 5h30, 6 horas, 7 horas. Tem gente que cedo é 10 horas da manhã, meio-dia. Infelizmente eu não tenho esse privilégio. Mas olha só, por que você levanta cedo? Para trabalhar. Então você levanta cedo para trabalhar porque você dá importância para o seu trabalho. Seu trabalho é importante para você, sim ou não? Sim. Claro que é. Senão você não come, senão você não bebe, senão você não paga suas contas. Então você tem que levantar cedo para ir trabalhar. Porque se você não levantar, você está enrolado. Agora, Jesus ele levantava cedo para orar. Por quê? Porque ele dava importância à oração. Qual o nível de importância que tem a oração na sua vida? Qual o nível de importância que você dá para a oração na sua vida? Quantas vezes na semana você levanta antes do sol nascer para você orar? Quantas vezes na semana, antes de qualquer coisa, de você fazer qualquer coisa, você vai diante de Deus buscar direções do Senhor? Eu quero abrir os seus olhos nessa manhã para isso. Que Jesus, antes dele fazer qualquer coisa, ele primeiro orava. Eu tinha uma mania. Eu todo dia de manhã, eu sempre oro à noite, nas madrugadas. Eu gosto de orar nas madrugadas. Mas, por exemplo, às vezes eu orava 3 horas da manhã, quando eu ia dormir de novo. E quando eu levantava para ir trabalhar, a primeira coisa que eu fazia, e isso é um hábito, a primeira coisa que eu fazia era ligar o rádio para ouvir notícias. Então eu estava me preparando para ir trabalhar, ligava o rádio, ficava ouvindo notícias. Eu entrava dentro do carro, ligava o rádio e ia ouvindo notícias, até o dia que eu aprendi uma coisa. Vi uma frase e isso mudou completamente o meu modo de agir. Vi um pastor falando assim: de manhã cedo, quando você levanta, a primeira coisa que você faz é buscar revelação ou buscar informação? Aí eu falei, opa! Ele falou, porque se você levanta de manhã cedo para buscar revelação, você está no caminho certo. O seu dia pode ter um dia poderoso, o seu dia pode ser um dia abençoado, o Senhor pode te livrar de muitas coisas, muitas decisões erradas e atitudes erradas que você pode estar tomando durante o seu dia. Mas se você de manhã cedo, a primeira coisa que você faz é buscar informação, então pode ser que o seu dia não seja legal. Aí quando você fala informação, aí você pensa, não, é porque o pastor liga para ver o rádio, ver o jornal. Mas quando nós falamos de informação, abrange tudo. Por exemplo, se você de manhã cedo, antes de orar, você abre o Facebook para ver o que está acontecendo, você está buscando uma informação. Se você abre o Instagram para ver o que está acontecendo, você está buscando informação. Qualquer coisa que você faça, você está buscando informação. E aí depois você quer que Deus abençoe o seu dia. E às vezes aquela informação que você está buscando não é legal. Aí você já vai trabalhar com o dia amarrado. O seu dia já é amarrado, você já fica triste. Já fica, nossa, o dia hoje vai ser. Então, Jesus ele nos dá um modelo aqui. Jesus está dizendo, olha, eu dou importância para a oração, eu dou importância para aquilo que o Pai tem a falar comigo, eu dou importância para as direções que o Espírito Santo tem. Então o que Jesus fazia? Ele levantava cedo e ia o quê? Orar. Quer ter uma semana, um dia, meses e anos de bênção?
mude o seu estilo de orar, mude o seu estilo de vida. Levante cedo, a primeira coisa que você faz é orar. Por exemplo, eu levanto de manhã, eu nem lavo meu rosto, nem escovo meus dentes. A primeira coisa que eu vou fazer é orar. Já vou direto para o meu lugar de oração. Vou buscar o Senhor. Vou buscar o quê? Revelação. Senhor, fala comigo. O que o Senhor tem para mim nesse dia? Senhor, me ajuda, vai na minha frente. Faz as coisas acontecerem. Senhor, me livra do mal, me livra do dia ruim hoje. Todo levante de Satanás que eu lavo por terra. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer de mim? Fala qual é a tua vontade para que eu possa obedecer. Então a oração era algo imprescindível na vida de Jesus. Jesus já amanhecia o dia orando. Olha o que diz lá em Lucas capítulo 3, versículo 21. Olha só. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu. Olha só, a primeira aparição pública de Jesus foi no batismo. Se você pegar Mateus, você vai ver que Jesus, as primeiras coisas quando Jesus começa o seu ministério, a primeira coisa que aparece é Jesus indo até João Batista para ser o quê? Batizado. Jesus estava sendo batizado. A primeira aparição dele, o escritor aqui ele já está dizendo, olha, Jesus enquanto ele estava sendo batizado, ele estava fazendo o quê? Orando. E aí a Bíblia diz que quando ele foi batizado, o céu se abriu e veio aquela voz de Deus dizendo que ele era o Filho amado em quem ele tinha prazer. Aleluia. Mas olha só, a primeira aparição de Jesus foi ele orando. Primeira coisa, não foi o milagre que ele fez. A primeira coisa que aconteceu foi Jesus orando. Olha só, Lucas capítulo 6, versículo 12. Olha o que diz lá. Lucas 6, 12. Ao amanhecer, 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite o quê? Orando a Deus. Olha o versículo 13 agora, passa o 13. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Olha só o que a Bíblia está dizendo aqui. Há um contexto aqui para Jesus orar. A Bíblia está falando que Jesus ele passou a noite em oração. Quantos aqui já passaram uma noite orando? Ah, pastor, já fui em vigília, glória a Deus, passou uma noite orando. Aí, ó, meus irmãos, ninguém se manifestou. Mas deixa eu perguntar para você, quantos aqui já passaram uma noite assistindo uma série da Netflix? Já clareou o dia, senhor. Começou a assistir, quando olhou já estava de dia, meu Deus. Agora, quantos aqui já começou a orar 10 horas da noite e quando parou de orar já era 6 horas da manhã? Quantos? Olha só, Jesus ele passou, ele precisava, presta atenção nisso aqui, Jesus ele precisava tomar uma decisão no outro dia. Jesus ele precisava tomar uma decisão no outro dia. Jesus ele tinha mais de 70 discípulos. Alguns irmãos vão entender. Jesus ele tinha mais de 70 discípulos. Mas ele no outro dia ele precisava tomar uma decisão. Ele precisava levantar 12. Meu Deus. O que ele fez? Antes de tomar essa decisão, passou a noite inteira orando para depois tomar a decisão. No outro dia de manhã, Jesus chamou os seus discípulos e escolheu 12. Aí eu pergunto para você, como é que você toma as
decisões na sua vida, as decisões mais importantes na sua vida, o que você fez? Ou o que você faz? Você precisa tomar uma decisão. Amanhã é segunda-feira. Você precisa tomar uma decisão. O que você faz? Fica a dica. Amém? Amém. Marcos capítulo 6, versículo 46. Olha o que diz lá. Tendo-a despedido, subiu a um monte para... O que Jesus estava fazendo antes dele orar? A Bíblia está falando que Jesus despediu a multidão. Jesus estava trabalhando. Jesus estava ali fazendo o seu trabalho. Jesus estava curando enfermos. Jesus estava libertando pessoas de espíritos malignos. Jesus estava pregando o Evangelho. Jesus estava ali dando atenção para as pessoas. E isso Jesus fazia durante o dia inteiro. Quando Jesus chegou à tarde, o que aconteceu? Jesus despediu as multidões e foi descansar? Jesus despediu as maldições, falou, as multidões, desculpa. Despediu as multidões e falou, agora eu vou assistir a Netflix aqui agora, para trabalhar, beleza? Para mim assistir um filme. Jesus falou, bom, agora terminei meu serviço, agora eu vou para casa tomar um banho e descansar. Então Jesus falou, não, terminei o meu trabalho, agora eu tenho direito, eu vou passar ali na sorveteria da terra e vou chupar um sorvete. Não, o que Jesus fez? Subiu no monte para quê? Quantas vezes você chega do seu trabalho e vai lá? Quantas vezes você tem no término do seu dia, você ora? Jesus fazia isso. Jesus é o nosso modelo. Então cria esse hábito. Vamos criar esse hábito, irmãos? Cria esse hábito de você acabar o seu dia, terminou o trabalho, sabe, entre na sua casa, lá no seu quarto ou na sua sala mesmo, se ajoelhe, agradeça ao Senhor por aquele dia. Amém. Orar. Fale com Deus, crie esse hábito. Olha só, Lucas capítulo 9, versículo 28. Então olha só, Jesus ele orava antes de tomar decisões. Jesus orava de manhã bem cedo. Jesus orava após o trabalho. Jesus orou na sua primeira aparição pública, e agora olha só o que diz aí, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago, e subiu a um monte para orar. Próximo versículo aí, passa aí. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Então olha só, Jesus chamou os 3 discípulos que andavam mais perto dele e chamou-os para subir para o monte orar. Ali naquele momento ia acontecer algo de especial. Olha só, tinham 70 discípulos, Jesus tinha 12 apóstolos. Dos 12 apóstolos, só 3 tiveram o privilégio de ver algo extraordinário acontecer. Para mim, na minha concepção, vendo a Bíblia, de todos os milagres, de todos os sinais, de todos os prodígios que a Bíblia mostra, para mim, um dos maiores, se eu pudesse escolher, eu gostaria de estar lá, era no Monte da Transfiguração, onde Jesus mostra a sua glória para aqueles 3 discípulos, e o mais extraordinário é que mais 2 caras da Bíblia chegam junto. Foi Elias e Moisés. Mas Jesus ele subiu primeiro para quê? Antes, Jesus sabia que isso ia acontecer. Mas antes disso acontecer, o que aconteceu? Jesus estava fazendo o quê? E a Bíblia diz que quando Jesus estava orando, nessa ocasião especial, o que aconteceu? O rosto de Jesus brilhava.
falava assim que você, antigamente eu falava assim que você tinha que orar até a sua orelha bater palma. Agora eu quero dizer para você que você deve orar até o seu rosto brilhar. Devemos orar até que o nosso rosto brilhe, resplandeça. O que acontece, irmãos? Jesus ele orava em todas as ocasiões especiais. Em todas as ocasiões especiais na sua vida, a partir de hoje, ore. Ore. A oração tem poder. A oração tem o poder de transportar você para o reino espiritual. Se você nunca teve uma experiência espiritual, eu quero dizer para você, a sua vida cristã, ela consiste em duas coisas. Primeira, ter uma experiência com a palavra de Deus. A palavra de Deus é soberana, a palavra de Deus é o próprio Deus falando, é o nosso manual de instrução. Você deve seguir o que a Bíblia explica, o que a Bíblia, os princípios que a Bíblia nos ensina. Agora, você também, você quer ser um crente que nunca vai cair, que o diabo nunca vai te derrotar, que o diabo nunca vai minar a sua fé. Você tem que ser um crente firmado na palavra, mas você também precisa ser um crente que tem experiências com Deus. Se você não tiver experiências com Deus, muitas vezes o diabo consegue enfraquecer você. E como é que nós vamos ter experiências com Deus? Através da oração. Não tem como, deixa eu te falar uma coisa, olha, não tem como você orar, ter uma vida de oração e nunca ter uma experiência com o sobrenatural. Todas as vezes que você se dedica à oração, você vai ter experiências sobrenaturais. Não estou falando que toda vez que você orar, mas se você, todo dia que você orar, mas se você manter uma vida de oração, em algum momento você vai ter experiências espirituais. Amém. Que experiências espirituais são essas? As mais diversas. Por exemplo, eu já tive experiências de ver demônios. Misericórdia, eu não vou orar. Não. Eu já tive experiências de entender uma batalha espiritual. Eu me ver orando e ver os demônios reagindo à minha oração. E qual que era a reação dos demônios? De medo, de fugir. Glória a Deus. Não eu ficar com medo, mas eles ficarem com medo. Eu já tive experiências de sentir a presença da pessoa do Espírito Santo do meu lado. Glória a Deus. Da oração. Eu já tive experiências de ver um anjo na minha frente. Através do que? Da oração. Então, olha só. Quando você ora, quando você tem uma vida de oração, você vai ter experiências com Deus. E essas experiências é que vão dar a certeza para você de que Deus existe, que as coisas espirituais existem. Vão te dar convicções no seu coração, presta atenção, convicções no seu coração, que nada vai abalar a sua fé, que nada vai tirar você do caminho do Senhor. Então Jesus, em momentos especiais, Jesus estava sempre fazendo o quê? Orando. Então guarde bem isso. Marcos capítulo 6, versículo 46, olha o que diz aí. Tendo a isso, até o 48, tá bom? Tendo a despedido, subiu um monte para orar, pode passar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho de terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar, e estava já a ponto de
passar por eles. Olha só, Jesus, ele orou enquanto os discípulos estavam passando por perigo. Jesus não estava com os discípulos. Os discípulos, Jesus falou para os discípulos: olha, atravesse o mar da Galileia, eu vou me encontrar com vocês do outro lado. E Jesus pegou e foi para o outro lado orar. Jesus estava no monte orando. Jesus viu. Jesus teve uma percepção que os seus discípulos estavam passando por dificuldades, por perigo. E a Bíblia diz que Jesus foi ao encontro deles. Então olha só, um motivo para você orar é quando você vê pessoas em perigo. Quando você vê um familiar seu passando por uma dificuldade, por um problema, por uma situação difícil, ore por ele. Ore pelas pessoas. Quando você vê um irmão da igreja, por exemplo, hoje alguns irmãos não vieram, a igreja está cheia, mas ainda faltaram alguns irmãos. Assim, falta aqui de pelo menos uns 7, 8. Por que será que esses irmãos não vieram? Vamos orar por eles, sabe, né? Vamos orar. Pode ser que você conheça alguém que esteja passando por um problema, por uma dificuldade. Ore por essas pessoas. Aleluia. Então é um motivo de oração. Lucas 22, 32, olha o que diz lá. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O que Jesus está falando? Jesus está falando com Pedro. Jesus, ele viu que Pedro estava passando por um momento de fraqueza espiritual. Pedro estava passando por um momento difícil na vida dele. O que Jesus fez? Orou por Pedro. E Jesus foi conversar com Pedro e falou: olha, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Eu via Satanás, Jesus disse para Pedro: olha, eu via Satanás querendo peneirar você, mas eu intercedi por você. Então, ore pelas pessoas. Quando você vê um irmão fazendo alguma coisa errada, um irmão meio desanimado, um irmão meio triste, meio abatido, ore por ele, ore, porque a oração tem poder. Lucas 22, sai para frente um pouquinho, 42, 41, 42. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pode passar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha só, aqui Jesus sabia que ele ia ter um momento de sofrimento. Jesus sabia que daquele dia para frente ele ia ter sofrimento. O dia mau ia chegar diante dele. E a Bíblia diz que todos nós enfrentaremos dias maus. E o que Jesus fez? Sabendo que ele ia ter dias maus pela frente, Jesus orou. Jesus orou. Então, olha só, você sabe que você vai enfrentar dificuldades, problemas, coisas para resolver. O que você deve fazer? Orar, buscar a Deus. Jesus aqui, ele orou e pediu o que? Livramento. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. A vontade de Jesus era que Deus afastasse aquele cálice dele. Mas ele falou o quê? Contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então ele orou. Depois que ele orou, ele teve uma convicção no coração dele. E ele foi cumprir o propósito dele. Então você deve orar nos momentos antes mesmo do seu sofrimento. Você deve orar. Lucas 23, 34. Olha o que diz aí. Olha o que diz aí. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Isso aqui pega. Para quem que Jesus estava orando? É forte. Jesus estava orando pelos seus inimigos. Jesus estava orando pelos seus acusadores.
Olha só. A oração é algo tão importante, tão sobrenatural, tão bom, que o próprio Jesus nos ensina a orar até mesmo por aqueles que nos perseguem. Jesus nos ensina a orar até mesmo por aqueles que se intitulam nossos inimigos. Olha só, a primeira coisa que Jesus faz com aqueles que se levantaram contra ele é orar por eles, pedindo para que o Pai os perdoasse. Tem coragem? Tem coragem de hoje você fazer uma oração para os seus inimigos? Tem coragem de abençoar os seus inimigos? Aquelas pessoas que te odeiam, que te detestam, você sabe que não gosta de você, que muitas vezes você não conhece. Tem coragem de fazer uma oração abençoando? Jesus nos deu exemplo. Então, ao invés de você amaldiçoar, ao invés de você falar mal, ao invés de você jogar praga na pessoa, maldição na pessoa, abençoa, ore pelos seus. Então deixa eu te falar uma coisa, se você não tiver motivo nenhum para você orar, ore pelos seus inimigos. Eu não sei porque que eu vou orar, ora pelos seus inimigos. Meu Deus, abençoa eles. É forte. Quando você não tiver mais nada para apresentar, presente os seus inimigos, gente, eles também são dignos da sua oração. E por último, a primeira, isso aqui ó, é o ápice. A primeira e a última coisa, que sabemos da obra do Senhor é sua oração. Então olha só, nós lemos lá que a primeira aparição de Jesus, quando Jesus apareceu para ser batizado por João Batista, ele orou. Olha só lá, Lucas capítulo 3, ele vai para o versículo 46. Lucas 3, 46. Não, desculpa, 3, 21. 3, 21. Vai lá. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Então aqui é a primeira aparição. Agora vai lá para capítulo 23, versículo 46. Olha o que diz aí. Olha o que diz aí. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dito isso, Jesus, é a última oração de Jesus aí, antes dele morrer. Olha só, Jesus, nós vemos a primeira aparição de Jesus. Jesus estava fazendo o quê? Agora, após a última oração de Jesus antes dele morrer na cruz, foi o quê? Olha só. Então Jesus, ele dá tanta importância na oração, que hoje nós vemos todos, e tem muito mais, irmãos, depois eu posso trazer muito mais, eu fico bem reduzido aqui, mas tem muito mais ocasiões em que Jesus orou. Jesus orou para a multiplicação dos pães, Jesus orou abençoando os discípulos, Jesus orou para ressuscitar Lázaro, Jesus orou para que milagres acontecessem. Tem muito mais ocasiões em que Jesus orou. Então eu te desafio você pegar nesse semestre aqui, ó, de hoje até julho, você lê o Novo Testamento, leia lá, pega de Mateus até João, e você vai catar uma caneta, um marca-texto, e você vai grifar, todas as vezes que Jesus orou. Vai se surpreender. Começa lá em Mateus, todas as vezes que você vê assim, ó, Jesus orou, você grifa lá aquele pedaço. Ó, Jesus orou, grifa aquele pedaço. Amém. Você vai se surpreender da importância que a oração tinha para Jesus. Poderoso, é. Portanto, irmãos, sabendo disso, sabendo da importância que Jesus dava para a oração,
Quero dizer para você nessa manhã: ore. Olha para o seu irmão e fala para ele: ore. Fala para ele: como que eu devo orar? Ei, presta atenção aqui agora, isso aqui é importante. Como que você deve orar? Ore ao Pai, ore a Deus, em nome de Jesus. Ore na força e debaixo da direção do Espírito Santo. Aleluia. Sabia que o Espírito Santo ajuda você a orar? Às vezes, se você olha para mim, eu vou falar uma chave aqui para você orar. Às vezes você vai se ajoelhar e muitas vezes você não sabe sobre o que orar e para que orar. Então, todas as vezes que você for se ajoelhar para orar, você peça assim ao Espírito Santo: direciona a minha oração agora. Quem que o Senhor quer que eu ore hoje? O Espírito Santo vai te direcionar, vai colocar lá na sua mente, vai lembrar de coisas, de pessoas, de situações, para que você ore. Então, peça direção, ore na força debaixo do Espírito Santo, ore com fé e com confiança. Amém. A sua oração tem endereço. Amém, irmãos? Amém. Sua oração tem endereço e o carteiro entrega a oração. Aleluia! Glória a Deus. Você sabia que o Espírito Santo, olha aqui para mim, depois eu posso fazer uma pregação sobre isso, mas o Espírito Santo, quando você ora, ele ora junto com você. Você sabia, olha aqui para mim, você sabia que o Espírito Santo, ele acrescenta coisas na sua oração? Você sabia disso? Tem coisas que você não pede, que o Espírito Santo, ele acrescenta na sua oração. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Então, quando você ora debaixo da unção, debaixo da comunhão, debaixo da direção do Espírito Santo, ele vai te colocar coisas e às vezes o que você esquece, ele acrescenta. Porque a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos. Então ele intercede. O que ele está fazendo? Ele está orando por você. Ele está falando assim: Senhor, Felipe, ele orou, mas ele esqueceu de pedir isso. Então acrescenta aí. Você sabia? Umas curiosidades sobre a oração. Você sabia que no céu existem diante de Deus taças para receber as suas orações? Aleluia! Você sabia disso? Existe um recipiente diante de Deus para receber a sua oração. E a Bíblia diz que quando as suas orações chegam lá, transbordam aqui, aí a resposta vem. E a Bíblia diz que Deus responde com fogo, com chuva, com trovões, com relâmpagos. E a sua oração chega. Glória a Deus. Como é que está a sua taça lá no céu de oração? Meu Deus. Como é que está a taça da sua taça lá diante de Deus de oração? Fala para mim. Está cheia, está vazia? Pastor. Depende da perspectiva como o senhor orar. Porque ela pode estar meio vazia ou meio cheia. Depende da perspectiva, não, ela é na mesma perspectiva. É na perspectiva do céu de Deus. Glória a Deus. Como é que está a perspectiva de Deus? Como é que está a sua taça de oração? Está cheia ou está vazia? Sabe, Senhor, misericórdia. Ore pela plenitude do Espírito Santo, para que o Espírito Santo te encha. Ore para que ele venha derramar poder sobre a sua vida. Ore por sabedoria. Se você não tem por que orar, ore por essas coisas. Para você ser cheio, ore por sabedoria, ore por plenitude de alegria, ore em todas as ocasiões da sua vida. Amém, meus irmãos? Amém. Fica de pé. Fala para a pessoa do seu lado: oração é importante. Oração é importante. Aleluia. Aleluia. Esse ano aqui nós vamos orar muito aqui nesse momento. Aleluia. Vamos ter vigílias de oração, nós vamos ter
finais de semana de oração. Nós vamos buscar muito a presença de Deus. Nas células nós vamos ter períodos de oração. Que a oração é através da oração que o sobrenatural se manifesta. É através da oração que nós trazemos o céu sobre a terra. Aleluia! Queria que você fechasse seus olhos. Agora é hora de orar. Amém. É hora de colocar em prática aquilo que você aprendeu nessa manhã. Aleluia. Então, depois da palavra, o que nós fazemos? Meu Deus. Nós oramos. Vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. Oração é algo tão maravilhoso. Que é só você. Como é que você deve orar? Presta atenção aqui. Como é que você deve orar? Feche seus olhos. Onde que o Espírito Santo de Deus está? Onde que o Espírito Santo de Deus está? Volte-se para dentro de você. Aleluia. Curva a sua cabeça. Feche seus olhos. Volte-se para dentro de você. E fale com a pessoa que habita em você. Aleluia. Fale. Pai. Em nome de Jesus. Comece a orar. Comece a falar com Deus. Coloca a música, né? Em nome de Jesus, obrigado por essa direção. Nos dá direção, nos faz ignorar, Pai. Tem um Deus te ouvindo nessa manhã.